Antes de se tornar governador do Egito, José conheceu o fundo de um poço. Antes de vestir o anel do rei, ele foi traído pelos próprios irmãos. E antes de ser exaltado, ele precisou aprender a permanecer fiel quando tudo parecia perdido. Essa é a história de um jovem que foi vendido, esquecido e injustiçado, mas que nunca perdeu a fé. Bem-vindo ao canal Seja Livre. Prepare o seu coração para ouvir. José do Egito, do poço ao palácio, a fidelidade que transforma destinos. Havia um jovem chamado José, filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Desde pequeno, José se destacava entre seus irmãos. Não pela força, mas pela pureza do coração. Ele via o mundo com os olhos da fé. O céu falava com ele através de sonhos. Certa noite, José sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do dele. Em outro sonho, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. O jovem contou seus sonhos com alegria, mas a inveja cresceu no coração de seus irmãos. Nem todos suportam ver alguém sendo escolhido por Deus. Eles começaram a odiá-lo, chamavam-no de o sonhador. Mas Deus nunca se esquece de quem ele chama. Um dia, Jacó enviou José ao campo para levar alimento aos irmãos. Quando o viram de longe, disseram: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos." Mas Rúben, o mais velho, interveio e disse: "Não tiremos sua vida. Lancemo-lo neste poço." E assim fizeram. Arrancaram-lhe a túnica colorida, símbolo do amor do pai, e o lançaram em um poço vazio e escuro. José gritou por socorro, mas ninguém respondeu. O silêncio do poço ecoava como o som da traição. Mesmo ali, Deus ainda estava com ele. Enquanto José chorava, uma caravana de ismaelitas surgia no horizonte. Os irmãos o venderam por 20 moedas de prata, o preço de um escravo. Pensaram que estavam apagando seus sonhos, mas, na verdade, estavam empurrando José para o propósito que Deus tinha para ele. Os sonhos de Deus não morrem no poço. Eles atravessam o deserto e o tempo, até o dia certo de se cumprirem. José foi levado para o Egito, um país de línguas estranhas, templos pagãos e um povo que não conhecia o Deus de Israel. Foi comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó, e mesmo em terra distante, José escolheu ser fiel. Ele não tinha família, não tinha amigos, não tinha liberdade, mas ainda tinha Deus, e isso era suficiente. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar percebeu e o colocou como administrador de sua casa. A bênção do Senhor estava sobre tudo que José tocava. Onde havia fidelidade, Deus abençoava. Mas quando Deus nos exalta, o inimigo tenta nos derrubar. A esposa de Potifar passou a observá-lo, tentou seduzi-lo, dia após dia. Mas José resistiu, dizendo: "Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" A integridade tem um preço, e José pagou caro. Foi caluniado injustamente e lançado na prisão. Mais uma vez, a luz de José foi colocada atrás das grades. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. O carcereiro percebeu algo diferente e o colocou como responsável pelos outros presos. Mesmo assim, serviu com fé, mesmo sem entender o porquê da dor. Deus estava moldando um coração de rei em um corpo de escravo. Na prisão, José conheceu 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos misteriosos. José ouviu, orou e disse: "Interpretações pertencem a Deus." Ele revelou o futuro de cada um. O copeiro seria restaurado, o padeiro condenado. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Mas antes de partir, José pediu: "Lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó." Mas o copeiro se esqueceu e 2 anos se passaram. A promessa parecia distante, mas o tempo de Deus nunca chega atrasado. Enquanto José esperava, Deus preparava o cenário para um milagre. O tempo parecia imóvel dentro da prisão, mas no invisível, Deus movia o destino.
José continuava servindo com humildade, mesmo sem saber quando seria lembrado. Às vezes, o silêncio de Deus é apenas o prelúdio de um milagre. E em uma noite, Faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas subiam do rio Nilo, mas logo eram devoradas por 7 vacas magras e feias. No segundo, 7 espigas cheias e bonitas eram consumidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. Ao despertar, o rei estava inquieto. Mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Hoje me recordo das minhas faltas, ó rei. Quando estive preso, havia um jovem hebreu que revelou o sentido dos meus sonhos. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Faraó ordenou, tragam-no imediatamente. José foi retirado da prisão, barbeado, vestido com roupas novas e levado diante do trono do rei. O prisioneiro agora estava diante do homem mais poderoso do mundo. Ouvi dizer que podes interpretar sonhos, disse Faraó. José respondeu com humildade: isso não está em mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Faraó contou seus sonhos, e o Espírito de Deus deu a José entendimento. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as espigas queimadas representam 7 anos de fome. Deus mostrou ao Faraó o que vai acontecer. Haverá abundância em toda a terra do Egito, mas depois virá a escassez. José fez uma pausa. Olhou para o rei e disse: agora, pois, escolha um homem sábio e prudente, e o coloque sobre o Egito durante os anos de fartura. Ajunte o alimento para que o povo não morra de fome. Faraó olhou para seus conselheiros e disse: acharíamos, porventura, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E diante de todos declarou: desde hoje, tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Faraó tirou o anel do seu dedo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e o fez andar em seu segundo carro, enquanto os arautos gritavam: ajoelhai-vos diante de Zafenate-Paneia. O prisioneiro se tornou governador. O esquecido se tornou lembrado. O servo se tornou senhor. O que era vergonha se tornou honra. Porque a fidelidade de José resistiu à dor, ao tempo e à espera. Durante os anos de abundância, José reuniu o alimento e encheu os celeiros do Egito. Quando a fome chegou, havia pão em toda a terra e o nome de José era lembrado por todos. Quando os homens se esquecem, Deus ainda se lembra. José havia enchido os celeiros do Egito, e agora, quando a fome dominava as nações, o povo de toda parte vinha até ele para comprar alimento. Entre os que vinham de longe, estavam alguns rostos familiares, rostos que José jamais esqueceu. Eram os seus irmãos. E eles chegaram exaustos, com roupas simples, sem imaginar que o governador diante deles era o mesmo jovem que haviam vendido como escravo. Ao vê-los, José reconheceu cada um, seu coração acelerou. A mente se encheu de lembranças, o poço, as risadas de zombaria, o som das moedas, o olhar frio da traição. Mas agora ele estava diante deles, com o poder de punir e a graça de perdoá-los. José respirou fundo e conteve as lágrimas. De onde vindes? Perguntou em tom firme. Da terra de Canaã, responderam, para comprar mantimento. José falava por meio de intérprete, disfarçando sua identidade. Ele os observava atentamente e viu entre eles o arrependimento silencioso. Ainda assim, quis testar seus corações. Sois espiões? Vieram ver a nudez da terra. Os irmãos se apressaram. Não, Senhor! Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem. Um já não existe, e o mais novo ficou com nosso pai. José conteve a emoção ao ouvir sobre Benjamim. Se são sinceros, deixem um de vós aqui e tragam um mais novo quando voltarem. Simeão foi detido. Enquanto os outros voltaram para Canaã,
com trigo e arrependimento no coração. Quando contaram tudo a Jacó, o velho patriarca chorou. Perdi José, perdi Simeão. E agora querem levar Benjamim também? O tempo passou e a fome apertou novamente. Jacó, com o coração partido, finalmente disse: Ide outra vez e levai convosco Benjamim. Que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia. E assim, os irmãos voltaram ao Egito. Quando José viu Benjamim, o mais novo, o filho de Raquel, as lágrimas inundaram seus olhos. Ele saiu correndo da presença deles e chorou em um aposento à parte. Depois, lavou o rosto, voltou e disse: Servi-lhes um banquete. Os irmãos se sentaram, e José observava, tentando conter o amor que sentia. Deu a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. Era o começo da cura. Mas José precisava de uma confirmação. Mandou colocar sua taça de prata no saco de trigo de Benjamim. Quando os irmãos partiram, enviou os guardas para interceptá-los. A taça foi encontrada. O desespero tomou conta do grupo. Como poderemos voltar ao nosso pai sem Benjamim? Clamavam. De volta ao palácio, Judá se adiantou e disse: Deixa o rapaz ir em paz. Eu ficarei como escravo em seu lugar. Pois se Benjamim não voltar, nosso pai morrerá de dor. Ao ouvir essas palavras, José não suportou mais. Mandou todos saírem da sala. Chorou alto, tão alto que se ouviu pelo palácio inteiro, e disse: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? O silêncio foi total. Os irmãos ficaram sem palavras, aterrorizados diante do homem que haviam traído. Mas José se aproximou, estendeu os braços e disse com ternura: Não temais. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Para salvar muitas vidas, abraçou cada um deles e choraram juntos, lágrimas que lavaram anos de culpa e dor. José enviou carruagens, alimentos e presentes. Vão, busquem nosso pai e tragam-no para morar perto de mim. Porque Deus sempre escreve o último capítulo com misericórdia. O reencontro estava próximo. As carruagens do Egito avançavam pelo deserto, levando mantimentos, animais e presentes. Atrás delas vinha José, com o coração acelerado como nunca antes. Depois de tantos anos, ele veria novamente o rosto de seu pai. Jacó. O sol começava a nascer sobre o horizonte de Gósen, quando os irmãos anunciaram: Pai, José ainda vive. Jacó ficou imóvel. As lágrimas começaram a cair e ele exclamou: Basta, o meu filho vive. Irei vê-lo antes que eu morra. Dias depois, a caravana chegou ao Egito. José desceu de seu carro e correu ao encontro do pai. Quando o viu, não conteve as lágrimas. Abraçou-o longamente e chorou em seu ombro. O palácio, o trono, o ouro. Tudo perdeu o valor diante daquele momento. Era o filho reencontrando o pai e o servo de Deus vendo a promessa se cumprir. Jacó olhou para José e disse: Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives. Faraó recebeu Jacó e sua família com honra. Deu-lhes a melhor terra, a região de Gósen, onde podiam cuidar de seus rebanhos e prosperar. E José sustentou toda a sua casa com amor e abundância. O menino do poço agora era um homem de governo, um instrumento de salvação. Durante os anos seguintes, o Egito enfrentou a fome, mas havia alimento para todos. Homens e mulheres vinham de terras distantes e o nome de José era lembrado com gratidão. O que era sofrimento se transformou em bênção. Deus havia feito tudo cooperar para o bem. O tempo passou. Jacó envelheceu. Antes de morrer, reuniu os filhos e os abençoou um a um, deixando palavras de sabedoria e esperança. Quando chegou a vez de José, o velho patriarca o olhou nos olhos e disse: Deus, que me sustentou em todos os dias da minha vida, abençoará a tua descendência. Tu foste o instrumento do livramento do nosso povo. José chorou novamente. O homem mais poderoso do Egito se curvava diante do poder de um Deus fiel.
Jacó foi sepultado na terra prometida, conforme desejara, e José voltou ao Egito, com o coração em paz. Mas, após a morte de Jacó, seus irmãos temeram novamente. E se José agora se vingar do que fizemos? Enviaram-lhe uma mensagem dizendo: Nosso pai ordenou antes de morrer: Peço-te que perdoa a transgressão de teus irmãos. José chorou ao ouvir isso. Chamou todos diante dele e disse: Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitos fossem salvos. O perdão de José curou uma geração. Ele compreendeu que cada lágrima, cada traição, cada espera, fazia parte do plano perfeito. O poço foi necessário, a prisão foi necessária, a dor foi necessária, porque através delas, Deus estava escrevendo uma história de redenção. José viveu para ver os filhos de seus filhos. E antes de morrer, disse: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó. Mesmo no leito de morte, José ainda falava de fé e futuro. Seu corpo foi embalsamado, mas sua história permaneceu viva menos como um lembrete eterno de que os sonhos de Deus nunca morrem. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Deus que estava com José no poço, estava com ele no palácio. E esse mesmo Deus ainda está com você hoje. Ele transforma lágrimas em testemunhos, desertos em destinos e derrotas em degraus de propósito. Porque os sonhos de Deus nunca se perdem no tempo, menos apenas amadurecem na espera. José do Egito, do poço ao palácio, a fidelidade que transforma destinos. Inscreva-se no canal Seja Livre. Curta e compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar que o tempo de Deus nunca falha.